Primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, nos diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo salva, mas Ele salva do quê? Jesus salva o homem da condenação eterna e dá ao homem a vida eterna. Jesus salva tem sido também um slogan popular em nossos dias, escritos em adesivos, placas em eventos esportivos e até mesmo em faixas que são puxadas do céu por aviões de pequeno porte. Infelizmente, poucos dos que veem a frase Jesus salva verdadeiramente e completamente entendem o que isso significa. Há uma tremenda quantidade de poder e verdade nessas palavras. A maioria das pessoas entendem que Jesus era um homem que viveu em Israel cerca de 2000 anos atrás. Praticamente todas as religiões do mundo enxergam Jesus como um bom professor, um bom mestre, um escriba, um grande sábio ou um grande profeta. No entanto, apesar dessas coisas sobre Jesus definitivamente serem verdadeiras, elas não transmitem quem Jesus realmente é, nem explicam como ou por que Jesus salva. Jesus é Deus em forma humana. Evangelho de João, capítulo de número 1 e o versículo 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Também o versículo 1 do mesmo capítulo diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, o Verbo é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus é Deus que veio para a terra como um verdadeiro ser humano. Deus tornou-se um ser humano na pessoa de Jesus para nos salvar. Isso traz à tona a seguinte questão: por que precisamos ser salvos? Ora, precisamos ser salvos da condenação eterna. Precisamos herdar a vida eterna. E somente Jesus pode salvar o homem da condenação eterna e dar a ele a vida eterna. A Bíblia declara que todo ser humano que já viveu pecou. Eclesiastes 7:20 diz: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Também Romanos 3:23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pecar é fazer algo, seja em pensamentos, palavras ou ações, que contradiz o caráter perfeito e santo de Deus. Por causa do nosso pecado, todos nós merecemos o julgamento de Deus. Jesus Cristo disse em João 3:18: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Deus é perfeitamente justo, por isso Ele não pode permitir que o pecado e o mal permaneçam sem punição. Uma vez que Deus é infinito e eterno e que todo pecado é, em última instância, contra Deus, somente um castigo eterno e infinito é suficiente. Morte eterna é a única punição justa para o pecado, e esse é o motivo pelo qual precisamos ser salvos. Precisamos ser salvos da morte eterna e ter para nós e garantir para nós a vida eterna que somente Jesus Cristo pode nos dar. Jesus nos salvou ao morrer em nosso lugar. Ele morreu por nossos pecados. Na pessoa de Jesus Cristo, Deus se sacrificou em nosso favor
pagando a penalidade infinita e eterna que só Ele poderia pagar, mas ninguém pode pagar. O dinheiro não paga, as boas obras não pagam, nenhum outro homem, por mais santo que ele foi ou que ele procure ser, também não pode pagar. Somente Jesus pagou por nós. Jesus tomou sobre si a punição que merecemos, a fim de nos salvar de um destino eterno e horrível, a fim de nos salvar da condenação eterna, a fim de nos livrar de uma vida eterna sem Deus, a consequência justa de nossos pecados. Por causa do seu grande amor por nós, Jesus deu a sua vida para pagar a penalidade que nós merecíamos, mas não podíamos pagar. Jesus ressuscitou em seguida, e quando Ele ressuscitou, Ele garantiu a nossa salvação, demonstrando que sua morte foi realmente suficiente para pagar a penalidade pelos nossos pecados. Jesus salva, mas quem Jesus salva? Jesus salva todas as pessoas que recebem Ele na sua vida. Jesus Cristo salva a todos aqueles que recebem essa dádiva de Deus. Jesus salva todos aqueles que confiam plenamente e somente no seu sacrifício como pagamento pelo pecado. Em João 3,16, Jesus Cristo disse que Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não sofra a condenação eterna, mas tenha a vida eterna. Enquanto que o sacrifício de Jesus tem sido perfeitamente suficiente para pagar pelos pecados de toda a humanidade, Jesus salva aqueles que pessoalmente recebem na sua vida este glorioso presente de Deus, a salvação em Cristo Jesus. Em João capítulo 1, versículo de número 12, está escrito: mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Meu amigo, você quer ser salvo da condenação eterna? Você quer ter a vida eterna? Jesus Cristo, Ele te dá a vida eterna. Jesus Cristo, Ele pagou por nossos pecados e somente nele nós alcançamos a salvação. Se você quiser Jesus agora, receba Jesus neste momento, onde quer que você esteja ouvindo esta mensagem é uma mensagem evangelística que leva você a conhecer o Salvador do mundo, aquele que pode salvar a sua alma da condenação eterna, aquele que te dá a vida eterna. Jesus, que morreu por nossos pecados, Ele está vivo e quer salvar a sua alma neste momento. Receba Jesus na sua vida agora como Salvador da sua alma. Receba Jesus Cristo neste momento agora como Senhor da sua vida, e você então herdará a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus te abençoe gloriosamente em o nome de Jesus.